cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Melhor ainda é estar com vocês na presença de Deus, né? Só a bondade e a misericórdia de Deus para nos proporcionar esse momento maravilhoso. Tiago, capítulo de número 1, aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo privilégio. Hoje, literalmente, foi melhor que o domingo para mim. Eu passei na casa do Senhor hoje. Aleluia, me internei às 8 da manhã, com esse terno aqui. Aleluia, estou até agora aqui na igreja. Fui meia horinha em casa. Estamos na presença de Deus e é muito bom estar na presença de Deus. Então, algumas coisas ainda por fazer, mas você vai me compreender, né? Não fiz a minha barbinha. Aleluia. Tiago, capítulo 1, a epístola universal do apóstolo Tiago. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor. Porque sai o sol com ardor e a erva se seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um quando é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois a concupiscência concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Ore comigo. Pai de amor, nós estamos na tua casa, Senhor, já oramos, já cantamos, já adoramos a ti, Senhor, com os nossos bens, e agora vamos meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha tornar ela viva, real, autêntica, atual, Senhor, no nosso coração, para que nós venhamos praticá-la a cada dia e viver uma vida melhor na face da terra, suportando as dificuldades e alcançando de ti o testemunho, Senhor, aleluia, de que tu estás conosco. Fica conosco na continuação deste culto. Nós abrimos o coração para que a tua palavra venha penetrar como boa semente em boa terra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Esteja sentado na presença do Senhor. Eu quero falar sobre vivendo uma vida com sabedoria, baseado no 1º capítulo da carta do apóstolo Tiago. Tiago era meio-irmão de Jesus, discípulo do Senhor Jesus, provavelmente, e segundo a história, o pastor da igreja em Jerusalém,
e isso está registrado em alguns momentos, principalmente no Concílio de Jerusalém, quando ele fala com muita veemência. E Paulo escreve a sua carta aos irmãos que estavam dispersos, aos irmãos que tinham saído de Jerusalém depois da morte de Estevão, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo ou da igreja, ele é apedrejado. Saulo está ao lado, consentindo, segurando as roupas de Estevão, e ele consente na morte, e aí a igreja se dispersa devido à perseguição. Deus trabalha em todas as áreas, em todos os momentos e de todas as maneiras para que a vontade dele venha a prevalecer. E uma das coisas que Deus trabalhou foi a perseguição, ou permitiu a perseguição, para que o povo se dispersasse, saísse de Jerusalém, saísse do seu lugar cômodo. Imagine, o Pentecostes foi derramado em Jerusalém, ou o Espírito Santo, melhor, foi derramado no dia de Pentecostes em Jerusalém. Os pentecostais iniciaram em Jerusalém, e aí era tão cômodo você ficar congregando em Jerusalém, porque ali o poder de Deus, o milagre, ali tinha Pedro, ali tinha João, ali tinha os apóstolos, a maioria deles estavam ali adorando a Deus seguidamente, embora alguns já estavam sendo perseguidos e foram mortos, mas a igreja estava ali, e de repente Deus permite que a igreja seja perseguida. Às vezes a gente não quer passar por algumas dificuldades, por alguns problemas, por alguns ataques, mas tem provações, tem dificuldades que são para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação e para cumprir um propósito de Deus na nossa vida, que se não fosse a perseguição, se não fosse a provação, se não fosse a luta, se não fosse a dificuldade, a gente ficava acomodado no lugar onde a gente estava, da maneira como estava. Já pensou, se não desgastasse o seu veículo, você estava com o mesmo veículo, se não quebrasse três bancadas, 3 tesouros lá do Raichaz, o Raichaz não tinha sido reformado. Então são coisas que Deus faz, trabalhando para que as coisas aconteçam e o nome dele venha a ser glorificado. Tem maneiras que vêm até mesmo de ataque pessoal, espiritual e maligno contra as nossas vidas, que Deus permite para nos tirar do comodismo. Você já pensou que o quanto nós oraríamos mais se nós tivéssemos qualquer privação? O quanto nós nos uniríamos mais se nós tivéssemos algumas privações, seja lá governamental, seja lá por pessoas, ou nas leis, de alguma maneira nós nos prostraríamos e o milagre aconteceria. Quando a dificuldade vem na área da saúde, para mim e para você, que é uma permissão de Deus, a gente começa a se consertar, se melhorar, se preparar, e tem gente que acha que vai morrer, tem gente que acha que não vai ter mais saída, e faz o conserto familiar, faz o conserto em tudo. Se não acontecer essas coisas, a gente fica acomodado. Deus permitiu que a igreja em Jerusalém fosse dispersa. Passou alguns anos, talvez 10 anos, aproximadamente 10 anos depois, Deus usa Tiago para escrever uma carta aos irmãos. Porque a perseguição não ficou em Jerusalém, a perseguição continuou aonde eles chegaram, aonde eles iam, eles eram perseguidos. Lá em Damasco, depois de alguns anos, Deus transforma Paulo, mas Paulo estava indo para Damasco para aprisionar os irmãos, trazer e depois matá-los. Havia uma perseguição em toda a região, mas Deus estava trabalhando para que nos 60 anos primordiais da igreja, toda, irmão, não era só algumas vilas, toda a civilização conhecida da época ouvisse falar de Jesus. E Deus trabalha de uma maneira especial. E aí, Deus vai usar Paulo para falar de algumas coisas que nós precisamos ter para viver uma vida com sabedoria. Paulo vai falar, e tem umas bíblias na tradução que elas erraram um pouco aí, que vai dizer, tende grande gozo quando cairdes em tentação. E eu queria que você cuidasse nessa bíblia que tem essa tradução, que não é ter gozo e alegria quando cair em tentação, porque nós não podemos cair na tentação,
ou ceder à tentação. Ali a tradução correta é quando passar por provação. Quando você for provado é para ter alegria, porque se eu estou sendo provado é sinal que eu vou ser aprovado, e quando eu for aprovado eu vou ser galardoado, eu vou ser recompensado e vou ter, aleluia, o reconhecimento de Deus sobre a minha vida, sobre a minha fé, sobre a maneira como eu estou andando, porque Deus, Ele nos reconhece. A gente meio que fica fazendo, não, vou fazer, mas para Deus, não, faço o melhor para Deus, porque Deus, Ele reconhece o filho que faz bem, Ele sabe aquele que anda em integridade. Ele vai dizer de Jó, Ele vai falar de Davi, Ele vai falar de Abraão, meu amigo, Davi o homem segundo o meu coração, aleluia, vai falar de Jó, que era homem reto, íntegro. Ele, aleluia, tem alegria em eu e você andar em retidão e sermos aprovados no meio das provas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tiago escreve para a igreja para que elas fossem renovadas, para que elas fossem qualificadas na situação em que elas estavam enfrentando. E ele diz assim, a tribulação ela vai produzir em vocês uma paciência. Tem um texto de Paulo que é muito lindo, que ele vai dizer que a tribulação produz a paciência a esperança, e a esperança não traz confusão. Aleluia, porque a esperança que o homem tem, que conhece Jesus, que conhece a Bíblia, a esperança dele é em Cristo. A esperança dele não é nas pessoas, não é no cônjuge, não é na igreja denominacional. A esperança dele é em Cristo. E ele sabe que a esperança, aleluia, que ele tem em Cristo, ela tem fruto, ela gera fruto, ela vai trazer retorno, ela vai se concretizar, se materializar em algo milagroso para a sua vida. E eu louvo a Deus porque Deus é tão maravilhoso. Na sabedoria em que, da maneira como Tiago vai falar, ele vai falar de nós lidarmos com as provações do dia a dia. Todos nós temos provações, e quando Deus está nos provando, Ele está fazendo 3 coisas, que eu marquei aqui. A primeira, há uma obra que Ele realiza por nós, que é a salvação através de Cristo Jesus. Há uma obra que Ele realiza em nós, que é a santificação através da provação. E há uma obra que Ele realiza através de nós, que é o testemunho que nós damos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida através da provação. Se eu não tiver provações na minha vida, eu não terei testemunhos para contar. Se eu não passar por dificuldades, por problemas, eu não terei bênçãos para falar do que Deus tem feito na minha vida. Permita-te agradecer ao Senhor, porque se Ele permitiu a prova, Ele vai permitir o escape. Ele está contigo nessa prova, Ele não te abandonou em momento algum. Ele entrou com você, seja na fornalha, seja na cova, seja nos rios. As águas não vão te submergir, Ele está do teu lado na prova. Seja paciente, porque a prova não dura para sempre. A prova tem um tempo, é uma circunstância na tua vida, e como circunstância na tua vida, é por um período só, não vai durar para sempre, é circunstancial. A maior dificuldade é que nós, assembleianos, por causa das circunstâncias que nos cercam no dia a dia, a gente murmura, a gente reclama, a gente fica cabisbaixo, a gente para de orar, a gente para de vir à igreja, a gente para de cultuar, a gente para de ter comunhão com os irmãos, por causa de algumas circunstâncias. Não permita que as circunstâncias venham prejudicar o caminho que você está seguindo, o alvo que você tem, que é chegar na Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós somos provados, Paulo vai dizer para nós pedir em primeiro lugar a Deus, ou melhor, Tiago vai pedir para nós, em primeiro lugar, pedir a Deus sabedoria. Tiago vai dizer, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago está preocupado com os irmãos, porque alguns não tinham sabedoria na hora da provação. E aí, como eu falei, nós acabamos colocando a culpa no diabo, a culpa no irmão, a culpa no outro lá, e Tiago vai dizer, peçam a Deus sabedoria. Peça, se alguém tem falta,
peça sabedoria, porque Deus dá essa sabedoria a todos quanto lhe pedirem. Ele não nega a alguém, Ele não lança em rosto por dar a sabedoria, Ele entrega para quem desejar. Nós vivemos os problemas da vida e temos alguns prejuízos, porque nós não buscamos a sabedoria para lidar na hora da prova. Na hora da bonança não precisa, irmão. Na hora da bonança tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem família, tem saúde. Na hora da bonança tem igreja, na hora da bonança está tudo bom, está tudo perfeito. Agora na hora da prova é que nós precisamos pedir para Deus nos dar sabedoria, porque na hora da prova falta, aleluia, família, falta igreja, falta o carro, falta saúde, falta um monte de coisa, e nessa hora nós precisamos sabedoria para dizer: Senhor, me ajuda a me manter fiel, da mesma maneira como eu vivia alegre com as coisas, viver alegre sem as coisas, da mesma maneira como eu corria para a igreja com saúde, eu ter o esforço de ir à igreja, me faltando a saúde, aleluia, para que eu possa entrar no templo com alegria, para adorar ao Senhor. Isso precisa de sabedoria, e a sabedoria ela é, aleluia, proveniente de Deus, não tem como comprar, aleluia. O conhecimento você adquire através da leitura, através do estudo, você conhece muito e conhece muita coisa, mas a sabedoria quem dá é Deus. A sabedoria ela vem de Deus. Por mais que você estude, se você não for sábio, o teu estudo não vai ser praticável e talvez você não vai poder ter êxito na tua vida. Mas se você estudar, conhecer e pedir sabedoria de Deus, Ele dará sabedoria ao teu coração, e você vai andar, vai vencer, vai prosperar em tudo, e o nome do Senhor será glorificado. Segundo lugar que Tiago vai dizer, para nós vencermos as provações, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus, ou comparam um Deus com pessoas. Há um movimento desde o primeiro século, do segundo século, hedonista, comparando o homem como Deus, ou vice-versa, trazendo mais, diminuindo Deus, enaltecendo o homem, e nos nossos dias isso tem sido muito normal e muito grande, a gente se achando, a gente se ultrapassando a nossa maneira de ser, se achando importante demais, e é tempo de eu e você lembrarmos do caráter de Deus, e não considerarmos Deus como pessoas, considerarmos Ele como nosso Senhor, entendermos o caráter dEle, a natureza dEle, a maneira como Ele age, a maneira como Ele trata as coisas. Deus não nos trata da mesma maneira que nós tratamos as pessoas, Deus não nos trata da maneira que as pessoas nos tratam. Tem gente frustrada, tem gente tendo prejuízo espiritual, físico e financeiro, porque está achando que Deus lhe trata de acordo como as pessoas lhe tratam, e Deus não age dessa maneira. Permita-te entender que por mais que o homem não te trate bem, há um Deus que vela por você. Entenda e conheça o caráter de Deus, e na hora da prova, a tua fé vai ser renovada, a tua fé vai ser edificada, e você vai poder transpor os limites, as barreiras, as montanhas, as muralhas, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia. No versículo 5, aleluia, ele vai dizer que Deus tem o desejo de nos dar. Ele diz: olha, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dará. Se eu tenho dificuldade de doar, aleluia. O que eu tenho é meu. Você notou o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo? E aí você vem um Deus, entendendo o caráter de Deus, Ele tem prazer em dar. O próprio Jesus vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é doar do que reter. Há um texto em Provérbios que diz assim: tem um que dá liberalmente e enriquece, outro retém mais do que o necessário e empobrece. É tempo de eu e você entendermos que Deus é do desejo dEle, é do caráter dEle se doar, entregar. Ele doou o seu Filho, o seu unigênito Filho, para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Ele se doou por nós, Jesus se entregou por nós. Jesus vai a ponto de dizer: eu dou
a minha vida para depois tornar a trazê-la de volta, porque eu amei, porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Aleluia. Segundo lugar, a generosidade de Deus, ela é ilimitada. Entenda isso. Quando você vai buscar a sabedoria de Deus, entende o caráter de Deus, você tem que entender que Ele é ilimitado, Ele não dá sob medida, Ele não é um conta-gotas, Ele não é alguém que dá só para hoje, não. Ele dá liberalmente a quem deseja pedir, a quem buscar, a quem deseja ter. Permita-te ser cheio do Espírito Santo em todo o tempo. Ele não dá fracionado, não. Lá no Velho Testamento o maná era fracionado para cada dia, porque apodrecia e estragava. No Novo Testamento o pão vivo que desceu do céu, ele é abundante na minha e na tua vida, para produzir mudança no nosso caráter. Entenda o caráter de Deus, Ele é ilimitado, a generosidade dEle é ilimitada. Aleluia. Às vezes a gente meio que vai enclausulando Deus, colocando Deus numa caixinha de fósforo, e Deus vai ficando tão pequenininho, tão raquítico, aleluia, tão sem força, que a gente vai orar e dizer: Senhor, se tu puder, faz isso para mim. E aí a oração não é essa. A oração tem que ser de Marcos capítulo 1, versículo 40, quando o paralítico se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e adorou ele e clamou dizendo: se tu quiseres, tu podes me limpar, porque eu sei que tu tens o poder. Em outras palavras, o paralítico, ou melhor, o leproso, estava dizendo: eu sei que tu podes me limpar. Ele se prostra, ele adora e diz: eu sei que tu podes. Não é se tu, aleluia, podes, eu sei que tu podes, se tu quiseres. E Ele está interessado em derramar sobre nós a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é pura, que o próprio Tiago vai dizer no capítulo 2, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é amável, ela, aleluia, é algo extraordinário, ela não traz confusão. A sabedoria que Deus nos dá, ela é uma sabedoria que nos leva à comunhão com Deus, à presença de Deus, a estar diante dEle. Permita-te a viver a sabedoria, aleluia, que o apóstolo Tiago registra na sua carta, melhor, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que Deus quer colocar no meu e no teu coração. Note bem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, uma sabedoria que faz com que você viva uma vida abençoada. Leia lá, se você desejar, capítulo 3, versículo 17 de Tiago, e aproveite esta sabedoria que Deus te dá para vencer as provações. O apóstolo Tiago diz que nós precisamos orar com fé. Ele vai dizer: quem precisar de sabedoria, ore crendo que vai receber. Tiago diz, aleluia, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada, aleluia, pelo vento e lançada de uma para outra parte. É tempo de eu e você entrarmos no templo crendo que Deus pode fazer um milagre. É tempo de eu e você dobrarmos nosso joelho na nossa casa, ou aonde nós estivermos orando, levantar a mão e crer que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Aleluia, é tempo de você experimentar a resposta de Deus nas tuas orações. Ainda esta semana eu testemunhei hoje pela manhã na reunião de obreiro, que eu orei ontem pela manhã acerca de um assunto, pela madrugada de ontem, segunda-feira, e ontem durante o dia Deus me respondeu 3 ou 4 vezes acerca da oração que eu havia feito. Como é bom ouvir, ou melhor, ver Deus respondendo às nossas orações. Peça, peça, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate, a porta se abre. Não pare de pedir, aleluia. Mas a falta de fé nos faz parar de pedir, irmãos.
Tem pessoas que não pedem mais. Estou na igreja porque a esposa vai, porque o esposo vai, porque isso, porque aquilo. Mas ele cansou, a fé não gerou fruto na vida dele. Ou ele não teve uma fé suficiente para gerar fruto. Ou ele em momento algum acreditou. Porque quando você crê em Jesus, o milagre acontece. Quando você ora crendo, a resposta da oração, ela pode demorar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana, 1 ano. Mas a resposta de Deus, ela vem, aleluia, sobre a nossa vida, e nós nos alegramos pelo milagre. E é tão interessante que quando você ora com fé, e a resposta não vem no primeiro momento, dentro de você gera o milagre. Dentro de você começa a gerar o milagre. E você diz assim, não, Deus ainda não respondeu, mas eu sei que Ele vai responder. Deus ainda não atendeu a oração, mas eu sei que Ele vai atender. Aí você já não está mais duvidando, você não consegue mais viver uma vida depressiva, angustiada, atribulada, preocupada, dizendo não vai acontecer. Não vai acontecer, estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou vindo na igreja, eu estou dobrando meu joelho, eu estou fazendo campanha lá na minha casa, eu estou fazendo campanha na quinta-feira. Eu sei que Ele vai responder. Você gera dentro de você, aleluia, como se gera um filho, o milagre começa a ser gerado dentro de você. E você consegue já visualizar com os olhos da fé, aleluia, que o milagre vai acontecer na tua vida. Paulo considera quem não ora com fé como as ondas do mar. Quem não ora com fé, irmão, ele não tem uma firmeza dentro da igreja. Ele ora está 100% com Jesus, no outro dia ele está desviadinho. Outro dia ele está pulando e parece que é um Pentecoste. Na outra semana ele nem vem à igreja e tu encontra ele, não, estou desviado, não estou mais nem crendo, não sei por que fui na igreja. Irmãos, é tempo de nós orarmos com fé. É tempo de eu e você exercitarmos a nossa fé e dizer, o Deus a quem eu sirvo, como disse Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão. Então nós nem vamos te responder se nós vamos se ajoelhar diante da estátua, nós nem vamos te dizer o que vamos fazer, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso, aleluia. Não seja como a onda do mar que vai para lá e que vem para cá, não seja como alguém que tem 2 mentes, e Paulo, ou melhor, Tiago considera aqui, como aquele que crê e depois duvida, de coração dobre. Hoje ele crê, amanhã já não crê mais. Creia, Deus não mudou. Dos atributos de Deus é que Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, continuará sendo amanhã, o ano que vem, até o dia do arrebatamento, e depois do arrebatamento em toda a eternidade. Ele é o Senhor dos senhores. O Rabacalabachai, Deus fala através do profeta Naum, e ele diz assim, no final da sua mensagem, Naum diz, por causa de eu não mudar, é que vocês não foram consumidos. Porque eu não mudo, é que vocês ainda estão vivos. Porque se eu mudasse, vocês já teriam sido mortos. Deus, Ele não muda, lembre-se disso. Seja fiel em todo o tempo, continue acreditando, porque Deus que falou, Ele vai cumprir. Tiago está dizendo, Deus vai te dar a sabedoria na hora da prova, para você vencer, na hora da dificuldade, para você vencer, aleluia. Tiago vai dizer que, em quarto lugar, que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Ele diz assim, glorie-se o irmão pobre, o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque tudo vai passar. O rico como o pobre passará como a erva do campo. O que tem abundância, amanhã pode não ter nada. O que não tem nada, amanhã poderá ter. E Tiago está dizendo, não se glorie, não se estribe, não fique firmado naquilo que você tem. Você tem que se alegrar, é nas mansões celestiais, é na herança futura. Nós temos que ter uma alegria pelo porvir, uma alegria pelo céu. E isso, nos dias em que nós estamos vivendo, é o que mais está faltando para nós. E começa aqui no altar, a nossa alegria pelas mansões celestiais, a nossa alegria pelo céu. Se nós formos confrontados
e a gente vai dizer, não, eu quero que Jesus não venha esse ano. Eu já falei isso aqui outro dia, se formos confrontados, se nós queremos ir para o céu, eu quero ir, mas eu queria terminar minha casa, eu queria trocar de carro, eu queria casar, eu queria fazer isso, e aí nós caímos no problema daquele homem que fez as bodas, e a parábola de Jesus é tão certa, que quando as bodas estavam prontas, o Senhor mandou chamar os convidados, e um disse, olha, eu comprei um campo, eu preciso ver. O outro disse, eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentar. O terceiro disse, eu estou casando e eu não posso ir, me dê por excusado, eu não vou a essa festa. Que o Senhor encontre o meu coração, o teu coração desejoso para ir à festa que Ele foi preparar para nós. A nossa riqueza precisa, aleluia, ser eterna, precisa ser espiritual, precisa ser uma riqueza que não se acaba com o tempo, uma riqueza que não termina com as intempéries da natureza, mas uma riqueza que dura eternamente na presença do Senhor. Aonde está a sua riqueza, ali estará também o seu coração. Aleluia. Paulo vai dizer, parece-me que a Timóteo, ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o dinheiro, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O ter dinheiro não é o mal, o possuir coisas aqui na terra não nos prejudica, o que prejudica é o nosso apego, o nosso amor, aleluia, a nossa constante devoção às coisas terrenas. Permita-te a começar a viver pela fé, viver por fé e não por vista, viver pela promessa e não pelas coisas que você enxerga, porque se nós vivermos pelas coisas que enxergamos, nós dificilmente entraremos na promessa. Mas quando nós vivemos pela promessa, e as circunstâncias do dia a dia não nos prejudicarão de chegar na promessa. Permita-te a viver para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu falei sobre como lidar nas provações. Tiago vai dizer para nós também sabermos como lidar nas tentações. Ele vai dizer no verso 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Não é que caia, é que sofre, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Aleluia. E Tiago vai dizer para nós cuidarmos, para nós andarmos e vencermos as tentações do dia a dia. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados todas as manhãs. Nós somos tentados desde que abrimos os nossos olhos até que nós nos deitamos. E a tentação, ela vem na hora em que nós estamos sendo privados de alguma coisa. Jesus Cristo foi tentado por Satanás, e a primeira investida de Satanás com Jesus, lá, aleluia, no deserto, foi dizer, transforme estas pedras em pães. 40 dias de jejum, Jesus privado do alimento, sem se alimentar por 40 dias, a tentação que Satanás lança para mim, e Tiago está dizendo isso, essa tentação que o inimigo lança, ele lança naquilo que nós estamos sendo privados, seja na área, aleluia, financeira, seja na área conjugal, familiar, na área, aleluia, do sexo oposto. Permita-te a purificar o teu coração, para que você não ceda à tentação, para que você fuja da tentação. É interessante que Deus vai usar Tiago para falar sobre isso, que o inimigo nós podemos resistir, mas a tentação nós precisamos fugir. Nós não podemos resistir à tentação. Não há homem, não há mulher suficientemente forte para resistir à tentação, porque a tentação ela vem um dia, ela vem 2 dias, ela vem, Satanás tem todo o tempo para tentar você e para derrubar você, e se você for resistindo à tentação, chegará um momento em que você vai ceder à tentação, e a Bíblia diz que é para nós fugir, aleluia, da tentação, que é para nós virar as costas para a tentação, e não ficar, aleluia, sendo tentado, é para nós resistir o diabo na oração, na humildade diante do Senhor, mas
mas a tentação, você e eu precisamos fugir, e hoje há muitas pessoas sendo tentadas de muitas maneiras. Eu falei desde o manhã até o anoitecer, porque você levanta, a primeira coisa que você faz, celular, né? Aleluia, a maioria das pessoas pega o celular para ver a hora, o despertador já está ali, e já vai para a rede social, nem levantou para escovar os dentes e está ali na rede social, nem saiu da cama, está ali, e a tentação chega ali, e a tentação, ela vem, aí você tem que excluir, você tem que fugir, você tem que bloquear, xarabacandarabachai. E as pessoas estão brincando como Sansão brincou com Dalila. Isso aqui é muito forte, irmão. As pessoas vão brincando com a tentação, e a tentação você não pode querer brincar e nem resistir. A tentação tem que fugir, tem que virar as costas, tem que bloquear, tem que sair, não pode continuar. A tentação, ela precisa, aleluia, ela não pode fazer parte, ela precisa ser eliminada da nossa vida. Permita-te a partir de hoje a detectar aquilo que está tentando te prejudicar e dizer: eu não vou permitir que isso continue na minha vida, eu não vou permitir que isso continue me tentando. Eu vou virar as costas, labaxarabacandarai, e eu vou vencer em nome de Jesus. Tiago está dizendo que quando nós formos tentados, nós somos tentados, e a tentação vai sendo gerada dentro de nós, a concupiscência, e vai gerando o pecado, e o pecado vai gerar a morte, e a morte vai afastar-nos de Deus, vai nos tirar da presença do Senhor. Paulo vai dizer, quando o texto da Santa Ceia é tão lindo, irmão, quando Paulo diz assim, olha, ele dá todas aquelas recomendações que não é para participar inconvenientemente, indevidamente, sem estar limpo, sem estar puro, sem estar adequado, porque está participando do corpo, do sangue do Senhor. E ele diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por quê? Porque vão cedendo à tentação, vão brincando com a tentação. O rabacalabachuriandarai, mas Deus te chamou para ser santo, Deus nos chamou para a santificação, Deus não nos chamou para brincarmos de ser crente, para brincarmos com as coisas deste mundo. Deus nos chamou para irmos para o céu de glória. Permita-te ter coragem de bloquear, de não acessar, de tirar do teu convívio aquilo que te prejudica e que te afasta e que vai gerar o pecado na tua vida, porque uma coisa vai gerando a outra. O texto diz, aleluia, cada um é tentado quando atraído, e quando é atraído ele é engodado pela sua própria concupiscência. E quando, aleluia, vendo a concupiscência concebida dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não permita-te ser, aleluia, presa fácil de Satanás através de qualquer tentação. Tiago está dizendo que nós precisamos aprender a lidar com as tentações, primeiro olhando para frente, para o julgamento do nosso Senhor. Um dia, hoje Ele é o nosso advogado, mas um dia Ele será o nosso juiz. Um dia nós nos assentaremos diante dEle, e se nós não formos arrebatados, seremos levados ao juiz do trono branco, e ali seremos condenados. Permita-te a lembrar, a vencer as tentações, sabendo do poder de Jesus em hoje ser o teu advogado, mas do poder de Jesus em amanhã, aleluia, depois do arrebatamento ou depois da tua morte, Ele é o nosso, será o nosso juiz. Segundo lugar, aleluia, Tiago está dizendo para nós olhar diante das tentações e considerar a bondade de Deus, considerar o dom perfeito de Deus que vem do alto, do Pai das luzes que se entregou por nós. Vença a tentação lembrando de Jesus, lembrando do sacrifício, lembrando o quanto vale a pena nós vencermos as tentações. Em terceiro lugar, aleluia, olhe e considere a natureza divina que Deus colocou dentro de você.
Quer vencer a tentação? Não, eu era desse mundo, eu não sou mais. Aqui dentro está o Espírito Santo. Eu vivia nos padrões do mundo, hoje eu não vivo mais. E você vai vencer, você vai conseguir dar as costas à tentação. Você vai conseguir fugir da tentação. Você vai conseguir vencer aquela tentação através, primeiro, olhando para Jesus. Segundo lugar, aleluia, você e eu olhando para a bondade do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, eu e você considerando, aleluia, o amor dele para conosco, a maneira dele tratar a nossa vida, a maneira dele se entregar por nós. Primeiro capítulo de Tiago, dá para fazer mais, talvez noutra terça eu fale sobre a segunda parte do primeiro capítulo, mas é um estudo maravilhoso quando Tiago vai nos ensinar, primeiro, aleluia, a vencer a tentação, a vencer a provação pedindo sabedoria. Segundo lugar, vencer a tentação olhando para Jesus. Grave isso, você vence a provação pedindo sabedoria, você vence a tentação olhando para Jesus e fugindo dela. Se coloque em pé na presença de Deus nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Que a presença de Deus continue, aleluia, agindo na tua vida de uma maneira gloriosa. E você e eu possamos viver uma vida que agrade ao Senhor de maneira extraordinária. Eu não sei se você quer vir à frente, não sei se tem alguém que tem uma necessidade especial, mas eu quero orar por você nesta noite, com você nessa noite. Se alguém que talvez até deseja entregar a sua vida, não sei se tem alguém que não é crente aqui, aleluia, se alguém precisa de um milagre de Deus, aleluia, você sabe das tuas necessidades, talvez você está sofrendo tentação no teu trabalho, talvez você está sofrendo tentação, aleluia, dentro, no convívio, até mesmo no convívio da igreja. Há um Deus que trabalha por você, que vai te dar força para você resistir o diabo, fugir da tentação. Há um Deus que trabalha por você para te dar sabedoria. Talvez a prova é tão grande que você acha que não tem mais condições, mas Deus está dizendo, eu te dou sabedoria para você atravessar essa prova. Ore comigo, Pai de amor e de bondade. Ó Deus, nós aprendemos nesta noite com a Tua palavra, através do apóstolo Tiago, para nós vencermos, Senhor, as provações, pedindo sabedoria do alto, para nós vencermos as provações, crendo na oração e crendo no milagre que Tu tens para a nossa vida. Vem agir agora em cada coração que aqui está, os que estão passando por provas, Senhor, entra com providência e dá sabedoria, dá certeza de vitória, dá confiança necessária para que o milagre aconteça. Senhor, se alguém está sendo tentado e talvez quase cedeu, a partir de hoje, Senhor, dá a ele coragem para bloquear, para virar as costas, para fugir da tentação, dá a ele condições de olhar para Ti, dá a ele condições de confiar em Ti e de ver que é um Deus que peleja por nós. Eu oro pela Tua igreja, me incluo junto, ajuda-nos a vencer toda dificuldade, ajuda-nos a suportar a provação e que ela venha produzir a paciência em nós. Nós oramos agradecidos a Ti pelo Teu cuidado, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus.